Boa tarde a todos, boa tarde, quinta-feira abençoada, quinta-feira de grande realização da vida, amém? Glória a Deus, você que vai entrar aí, vai assistir, faça seus comentários, coloque seus pedidos de oração para a gente estar orando, amém? Em nome de Jesus, escreva aí seus pedidos, nós vamos estar orando daqui a pouco. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração nessa tarde de quinta-feira, que está garoando, frio, né? Mas vai ser bênção para a tua vida essa ministração. O tema dessa palavra é verdade sobre o perdão. Quem está precisando perdoar e ser perdoado aí? Então, vamos para o texto aqui de Mateus 6,14. Mateus, deixa eu dar uma ajeitada aqui, Mateus 6,14, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Até aqui. O perdão. O perdão é um princípio fundamental para a vida cristã. Amém? O perdão é um princípio fundamental para a vida cristã. E a maioria de muitas pessoas está bem com o princípio do perdão, mas nunca realmente executam o seu pleno significado em sua vida. Hoje em dia nós vimos muito acontecer na vida das pessoas a falta de perdão. A falta de perdão é uma escravidão, querido, destrutiva, que causa na vida das pessoas contenda, inveja, depressão, opressão, doença, divórcio e até mesmo condenação. Muitos passam por essa situação por causa da falta de perdão. E a definição de perdão sobre isso? Vamos ver. A definição é conceder indulto gratuito ou remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de toda reivindicação. A palavra perdoar, trazida no grego, significa literalmente cancelar ou remir. Significa liberação ou cancelamento de uma obrigação. Hoje eu quero meditar sobre isso porque para poder te orientar e para você ser liberto hoje nessa ministração a respeito do perdão. Nós precisamos liberar perdão, querido. A palavra ela fala que nós precisamos liberar perdão uns pelos outros, perdoar uns aos outros. E nós temos algumas verdades para falar sobre isso. Como eu falei sobre o tema a respeito de verdades sobre o perdão, e a primeira verdade, o perdão é uma ordem, querido, não é sugestão. A primeira verdade, o perdão é uma ordem, não uma sugestão. Isto é fato. Isto é o que o Senhor ensinou no texto aonde nós acabamos de ler, de Mateus 6, do versículo 14 e 15. Jesus ensinou os discípulos a respeito de orar e esse fato a respeito do perdão, que é uma ordem. É também um princípio espiritual. Deus não fala conosco até nós nos reconciliarmos as nossas diferenças com os outros. Quer ver um exemplo? Em Mateus 5:24 diz assim: deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-se
com teu irmão, e então, voltando, traz a tua oferta. Então, tudo isso é um princípio espiritual. Então, o perdão é uma ordem. A segunda verdade sobre o perdão: não há limites para o perdão. Lá em Mateus 18, 21 a 22, ali há uma conversa entre Jesus com Pedro, quando Pedro fala: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus responde: não simplesmente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não disse para perdoar 490 vezes e parar. É ilimitado. Amém, querido? Então não para. Continua perdoando. Então, muitas vezes a gente pega um texto, os religiosos falam, 7 vezes 7, 70 vezes 7, e aí para. Não, é ilimitado. Jesus não fala para você parar, é ilimitado. Quantas vezes você quer ser perdoado? É uma pergunta. Quantas vezes você quer ser perdoado? O amor não guarda rancor, querido. Como diz 1 Coríntios 13, 5. O amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8 diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. Devemos aprender a perdoar como Deus nos perdoa. Amém? Em nome de Jesus. Esta é a segunda verdade sobre o perdão. Não há limite para o perdão. A terceira: a falta de perdão nos mantém em cativeiro. Então, impede o perdão ao Pai. Somos perdoados de uma dívida que nunca nós poderíamos pagar. Nós fomos perdoados. Qualquer dívida que nós é minúsculo em comparação ao que nós recebemos. E ele foi entregue aos torturadores, no versículo 34 de Mateus capítulo 18. Amém? Então, a falta de perdão nos mantém escravos. Se você não perdoa, você se torna escravo, querido. A falta de perdão abre porta para a doença física e mentais e fortalezas demoníacas. Toma muito cuidado, querido. Muitas pessoas têm doenças físicas por causa da falta de perdão. Pessoas muitas vezes aí com diagnóstico de câncer porque ficam amarguradas e não libera perdão em alguma situação que aconteceu na sua vida, ou na sua infância, ou uma traição. É aquilo que nós relatamos no início dessa ministração. Então, em nome de Jesus, toma muito cuidado, porque traz doenças físicas, doenças mentais e traz também as fortalezas demoníacas. Pode limitar ou até mesmo bloquear, sabe o quê? As bênçãos em nossas vidas. Isso impede de você ser abençoado, querido. Amém? Como que você vai ser abençoado sendo que você tem um rancor, você não libera perdão na vida de alguma pessoa que te magoou, que feriu? Aí você vai falar, pastor, é difícil eu liberar perdão. É difícil eu liberar perdão para uma pessoa que me traiu, uma pessoa que me machucou ou causou um mal-estar na minha vida. Não é difícil, querido. E se você não perdoa, você acaba bloqueando todas as bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Amém? A falta de perdão é um pecado que bloqueia a prosperidade. Amém? E nos deixa armados em nossos corações endurecidos. Tá dando para entender? A quarta verdade: o perdão é um ato volitivo. O que é volitivo? Que resulta à vontade. Amém? Poder de escolha. Então, vamos lá. Não é um sentimento, mas uma decisão. Quem decide é você.
Você que decide se você quer perdoar ou não quer perdoar. Isso é volitivo, amém? É contínuo, é passado, presente e futuro, amém? É do Espírito, não é da carne e não há alma. Isso é uma coisa que é do Espírito, amém? Você deve ser capaz de ver o seu agressor como um espírito vivo. Não um inimigo, não como um desafio no caminho de vida, não como um obstáculo no seu caminho para o paraíso. Então, o perdão é um ato volitivo. Tem que vir de você, da vontade, de você quiser perdoar ou não. Só que é aquilo que nós acabamos de relatar alguns instantes atrás a respeito de situações que pode trazer para a tua vida, como a doença que eu tinha falado, doenças mentais, o bloqueio, as fortalezas demoníacas. E a quinta verdade sobre perdão, a conciliação, e sempre há uma resposta. Por não podemos permitir quaisquer áreas que falta de perdão em nossas vidas. Devemos manter nossa consciência limpa e mantemos em comunhão com os demais. Comunhão com as pessoas, amém? Com os demais. Não existir na falta de perdão. Não insista na falta de perdão. Ordena a sua alma para estar sujeita ao Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Então, são 5 verdades que eu quero estar trazendo para a tua vida nessa ministração, nesses poucos momentos que eu tenho com vocês, sobre perdão. Então, nós falamos da primeira, que é o perdão, que o perdão é uma ordem, não é uma sugestão. É uma ordem dada a Deus. Jesus Cristo deu essa ordem aos discípulos, ali na oração, quando ele ensinou os discípulos em Mateus 6. A segunda verdade, não há limite para o perdão. Então, como nós falamos 400 vezes, não tem, é ilimitado. Você tem que perdoar, você tem que ser perdoado, amém? Então é ilimitado, não há limite para o perdão. A terceira verdade, a falta de perdão nos mantém escravos, mantém em cativeiro. Se você não perdoa, querido, você fica preso, você fica em cativeiro, fica na escravidão. E as coisas, sabe por que muitas coisas não acontecem na tua vida? Por causa da falta do perdão. Perdoa, em nome de Jesus. Perdoa, faz uma cura, pede perdão ao Senhor, amém? Se o próprio Jesus nos perdoa, por que você não vai perdoar? Em nome de Jesus, amém? Inclusive, quando Jesus estava na cruz, ele olhou o povo ali, o povo tudo falando, crucificam. E na cruz, todos aqueles que pediram a crucificação de Jesus, todos eles, ali na cruz, os soldados fazendo tudo o que tinha que fazer ali no corpo de Jesus, castigando, cuspindo, colocando a lança na vida de Jesus ali, furando Jesus, chicoteando Jesus. E lá na cruz, Jesus olha e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, em nome de Jesus, perdoa o teu irmão, perdoa a pessoa que te ofendeu. Amém? A quarta verdade, o perdão é um ato voluntário, é um ato volitivo, é da vontade. Tenha vontade de perdoar, querido. Tenha vontade de perdoar. E a quinta verdade, a conciliação é sempre a resposta. Amém? E para encerrar, eu quero ler aqui um texto muito conhecido sobre a questão do perdão, que está lá em Romanos 12, verso 14, que diz assim, Romanos 12, 14. Olha o que diz lá. Olha que interessante, que Paulo nos ensina a respeito disso. Romanos 12,
14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende mesmo sentimento um com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Concede-lhes com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando defender a vós, tende paz com todos os homens. Olha que interessante que Paulo está ensinando aqui. Amém? Então, em nome de Jesus, para encerrar, sempre perdoe os seus inimigos. Os aborrecem e não nos aborrecem mais. Sempre perdoe os seus inimigos. Quais são os seus inimigos? Quais são aqueles que te ofenderam? Perdoe-os. Lembra? Jesus perdoou todos os seus inimigos ali na cruz. E Jesus perdoou e amou. O amor dele foi tão grande que o sangue dele cobriu a multidão de pecados. Então, receba essa palavra na tua vida. Receba no teu espírito e pensa bem. Em nome de Jesus, libera perdão. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, como fala em 1 João 1:9. Amém? E todos os pecados que nós cometemos, as nossas ofensas, está diante da presença de Deus. E Ele não se lembra mais, como diz a palavra dele, porque Ele já mandou no mar de esquecimento e não se lembra mais. Mas se você tem um rancor com alguém da tua família, com alguém que trabalha com você, com alguém que estuda com você, com teu vizinho, vai lá, se reconcilia com ele. Pede perdão. Agora, querido, tem a questão. Quando você libera perdão na vida da pessoa, as coisas acontecem na tua vida. Agora tem a questão também. Pastor, mas se eu for lá e pedir perdão e ele não liberar perdão, aí é um problema dele com Deus. A sua parte com Deus você fez. Aquilo que está sendo ministrado, você está cumprindo, vai lá fazer. Agora, se do outro lado a pessoa não liberar perdão sobre a tua vida, é ela com Deus, ela vai prestar conta com Deus. A sua parte com Deus você está fazendo. Amém? Receba na tua vida, receba no teu espírito essa palavra. Em nome de Jesus. Uma boa quinta-feira para todos. Nós vamos orar agora. Eu quero que você escreva seus pedidos. Amém? Tenho uma boa notícia para dar para vocês, um testemunho, como foi o testemunho da dona Benedita, da dona Enide. A dona Sônia saiu do hospital, está em sua casa, teve alta, a mãe do Nelson. Então, agradeço a Deus pelas orações de todos vocês. Todas elas estão em casa, então vamos estar agora orando, agradecendo a Deus por esse milagre, por esse testemunho. Amém? Em nome de Jesus, ela está bem, ela saiu ontem, está na sua casa. E vamos orar também pela vida do pastor Sisto, que está nesse momento, agora que está fazendo a cirurgia. Era para ser ontem, mas aí teve algumas situações no hospital de mais emergência, então eles deram prioridades às emergências, mas agora ele está passando pela cirurgia. Nós vamos estar orando pela vida do pastor Sisto, e eu quero que vocês continuem orando também pela vida do meu tio. Amém? Em nome de Jesus, está se recuperando, está com a diabetes alta. Até agora a informação que nós temos que ainda os médicos decidiram não amputar o pé, fizeram uma raspagem, fizeram limpeza, mas não vai amputar. Nós cremos pela fé em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, te louvamos pelo momento tão glorioso, tão especial, Pai. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por essa palavra, que nós possamos, ó Pai, perdoar uns aos outros
receber essa palavra no nosso espírito, Pai, e ter essa vontade, esse desejo, Pai, de sempre perdoar os nossos queridos, os nossos amados e também ser perdoados, ó Pai. Nós colocamos nossas vidas na Tua presença e eu quero te pedir agora em agradecimento, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem realizado durante esses dias, pelos testemunhos, pelos milagres, pelos prodígios, as maravilhas que o Senhor tem derramado. Obrigado por mais uma vez, Senhor, como foi na vida da dona Enide, como foi na vida, Pai, da dona Benedita, e agora está sendo na vida também da dona Sônia, que nós oramos, intercedemos, e glória a Deus porque ela está na sua casa, se recuperando. O Senhor tem colocado a mão na vida das tuas filhas, e eu lhe peço agora a tua mão poderosa, mais uma vez intercedendo pela vida do pastor Sisto, nesse momento que ele está passando por cirurgia. Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, coloca a tua mão, Pai, nessa cirurgia, Pai, que seja de acordo com a tua vontade, Pai, que seja perfeita essa cirurgia, Senhor. Pai, eu te peço também pela vida do meu tio, a recuperação da sua saúde também naquele hospital, Senhor. Senhor, abaixa essa diabetes, coloca a tua mão no corpo do teu filho, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Te louvo, te agradeço por cada um que está orando, intercedendo nesse momento junto comigo. Abençoa cada vida, cada lar, cada família. Abençoa a vida profissional, abençoa a vida financeira, abençoa todas as áreas, Senhor. Aquele que está assistindo, aquele que vai assistir, abençoa, Pai. Eu te louvo, te agradeço e eu consagro a vida de cada um no teu altar, cada família, Senhor. Eu coloco diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amaral está assistindo, Eliane Amaral também, que Deus abençoe a vida de vocês, todos aqueles que estão aí assistindo, faça seus comentários, seus pedidos de oração, a gente está orando, intercedendo pela tua vida em nome de Jesus. Todos os dias estou ministrando uma palavra para alimentar o teu coração, a tua tarde, amém? Então você, nesses dias eu tenho ministrado nesse horário de 15h30 às 16 horas, o meu horário de intervalo, que é onde eu estou trabalhando. Então é o tempo que eu tenho para poder trazer uma palavra de Deus para a tua vida, amém? E final de semana eu tenho mais tempo, que é onde eu tenho folga e é onde eu ministro com mais tempo, com mais calma, para trazer essa palavra do teu coração para a tua vida, amém? E entra aí, compartilha com as pessoas essa ministração. No meu Facebook eu tenho a página Palavra do Dia, todo dia, Palavra Todo Dia, a página do Facebook. Eu estou fazendo as ministrações aqui, pelo meu Facebook particular, tá? E aí eu também copio para a página do meu Facebook. E também no Instagram, palavra.tododia, curte lá, entra no meu Instagram também, para você estar recebendo palavra de manhã, tarde e noite, frases, versículo e um texto para alimentar o teu dia. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma boa tarde a todos. Quinta-feira de milagres, de realizações e conquistas. Hoje, culto nas igrejas, culto das causas impossíveis, culto também de batalha espiritual em várias igrejas, não importa a denominação. Vai, procura uma igreja, querido, vai ser alimentado da palavra de Deus, tá? Nós estamos ali na Chácara Santo Antônio, na rua Américo Brasiliense 1740, Igreja Apostólica Vivendo em Cristo, o culto lá 8 horas da noite, na nossa sede, que fica na Ângelo Cristianini 878, Cidade Júlia, próximo do Jardim Miriam, Diadema, também às 8 horas da noite lá também. Deus abençoe, uma boa tarde a todos, fica com Deus. Amaral, fica com Deus. Eliane, fica com Deus. Todos aqueles que estão assistindo, uma boa tarde a todos, dia de vitórias para todos vocês. Tchau, 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 tchau.